Boa noite pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Hoje, 5 de janeiro, de 2022, é o primeiro ano, é o primeiro dia que estou fazendo essa live de 2022, Ano passado, 2021, nós iniciamos um projeto e infelizmente nós não conseguimos avançar, dar um novo gás para aquele projeto que nós havíamos desenvolvido no ano anterior. Agora este ano, este ano com todo o gás, este ano com toda a energia, este ano nós temos projeto novo, nós temos algo novo em nossas vidas, E como essa live ela vai ficar gravada, ela vai ficar rodando na minha rede social, e para nós apertarmos o botão de transbordo, nós vamos estar impactando vidas, vidas de pessoas, vamos estar transbordando. Vamos compartilhar essa live, Eu quero que vocês... Aqui nós temos aqui a Valdenice. Valdenice, se você puder compartilhar com seus amigos aí, que hoje nós temos um lema muito importante. Eu também vou compartilhar aqui com mais pessoas. Vamos fazer a nossa parte, Então já fiz a minha parte, nós estamos agora transbordando aqui na vida das pessoas, para que as pessoas possam também receber um pouco de conteúdo, receber um pouco de material, de instruções que nós estamos passando esse conhecimento para demais pessoas, Então, o objetivo dessa live, o porquê dessa live hoje, 5 de janeiro de 2022, A Valdenice já colocou ali feliz aniversário. Muito obrigado, Valdenice. Sítio do Coelho. Oh! Isso aí, muito obrigado, parabéns, valeu, obrigado. Agradecido muito, gratidão mesmo por vocês lembrarem dessa data. É uma data que eu considero especial, sim. Esse aniversário, a cada aniversário que a gente faz, ela tem um significado, Se você estiver vivendo todo ano a mesma coisa, o seu aniversário talvez ela não foi um dos melhores aniversários. A partir do momento em que você resolve mudar realmente o sentido da vida, ter um aniversário, você evoluir e crescer enquanto pessoas, aí sim o aniversário ele vai valer, ele faz muito sentido. E este ano, nessa data especial, no dia realmente do meu aniversário, hoje eu coloco assim essa abertura de um novo ciclo, um novo projeto na minha vida, É um projeto que realmente eu quero crescer enquanto pessoa. Eu crescendo enquanto pessoa, eu pretendo estar evoluindo, chamando muito mais pessoas e transbordando também na vida das pessoas, Então, o nosso objetivo é isso, E tá ajudando muito mais famílias. Valeu, gente? Então, veja só. Deixa eu só tomar um chazinho aqui. Qual que é o nosso objetivo dessa live de hoje? O que eu quero trocar algumas ideias com vocês aqui. Para quem
Mais tarde, acredito que quem está aqui na live aqui já sabe, conhece um pouco da minha vida profissional. Para vocês que vão estar assistindo, acessando mais tarde essa live, que ela vai ficar gravada aqui. Eu me chamo Walter, estou professor. Né? Por que estou professor? Porque a gente nunca sabe o de amanhã. Quando eu falo eu estou dizendo que eu vou deixar de ser aquilo. Né? Então eu estou. A gente nunca sabe dos projetos que Deus tem para nossa vida, então por isso que nós estamos professor ou estamos qualquer uma outra profissão. Então hoje eu estou professor, né? E leciono a disciplina de filosofia. Por que filosofia? Filosofia que eu gosto, que eu amo de paixão mesmo. É onde você educar emocionalmente, sentimentalmente, todo o seu ser, toda a sua performance enquanto pessoa, enquanto cidadão. Eu costumo falar que a nossa mente, o nosso pensamento é uma das coisas muito mais importantes no nosso corpo e nosso estado de matéria aqui na Terra. Né? Então, o objetivo da nossa aula hoje é falar sobre mito da caverna. Né? Uau, Walter, que é isso, mito da caverna? Mito da caverna é lá, talvez lá na escola onde você estudou, lá no seu ensino médio, talvez você que ainda não teve a oportunidade de estudar o ensino médio, mas você vai conseguir, sim. Deixa eu só dar uma centralizada aqui. Lá no ensino médio tem uma disciplina de filosofia e tem um conteúdo dentro da filosofia que fala sobre a alegoria da caverna, ou seja, o mito da caverna. Nesse mito da caverna, ele relata uma metáfora, ele conta uma história que daquela época fazia muito sentido. E essa metáfora, ela é muito antes de Cristo. Acredito que deve ter uns 3.000 anos, mais ou menos. Né? Jesus veio nessa era aqui, que nós estamos vivendo essa era pós-Jesus. Né? E então essa metáfora da alegoria da caverna já existia na época de Sócrates, de Platão e tudo mais. Então hoje eu quero estar falando um pouco mais sobre esse significado. Nós iremos dividir ele em 3 etapas, né? Nós temos hoje o medo, a alienação, a zona de conforto. Né? São esses 3 coisas que mais atrapalham e fazem as pessoas ainda ficarem mais aprisionadas. Então vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês um pouco sobre o que é o mito da caverna. Essa metáfora para nós entendermos muito bem. Vamos lá? Havia uns homens dentro da caverna. E esses homens que estavam dentro da caverna, eles estavam todos eles acorrentados, cheio de correntes. Eles estavam acorrentados os pés também. E essas pessoas que estavam todas elas acorrentadas, elas estavam de costas para a porta de entrada de uma caverna. Então eles, em suas frente, havia apenas uma parede. E essa parede, ela refletia as sombras que na porta de entrada clareava e jogava apenas sombra nas paredes. E por fora daquela parede percorria as pessoas, percorriam animais, né? E percorria vários outros tipos de animais. E as pessoas que estavam dentro da caverna viam apenas sombras. E elas não tinham a capacidade delas se livrar daquelas correntes.
porque ali estava a família toda reunida. Ela estava o pai, a mãe, os avós, estavam todos ali aprisionados, sem poder escapar. Só que olhando para um outro lado, essas correntes, elas eram apenas ilusões que estavam na cabeça de cada pessoa. Ilusões. Mas mesmo sendo ilusões, elas não conseguiam se livrar. Aquelas paredes, aquelas sombras, muitas das vezes são igual cada um de nós, igual a mim, igual a vocês, igual a mais pessoas. Mas o porquê, Walter, que é igual a nós? Muitas das vezes nós temos apenas sonhos. Às vezes nós só estamos vendo sombras. Nós também se consideramos também como as pessoas que estamos dentro de uma caverna. Nós também às vezes estamos dentro de uma caverna. Vivemos só de sombras. Iniciamos agora 2022, escrevemos um projeto e fazemos o planejamento para o nosso 2022, mas nós não criamos a ferramenta maior, que seria a coragem, a superação do medo de nós sairmos da corrente. A corrente é só psicológico. Aquela corrente da caverna, ela é só a imaginação que está na sua cabeça, que está na minha cabeça, em nossas mentes, está em nossas emoções. Então nada adianta eu fazer um projeto. Um projeto não vai ter serventia, não vai ter resultado alguma. O que tem resultado algum em nossas vidas é nós tomarmos iniciativas. O projeto, o planejamento que nós temos, que nós fizemos durante agora, para o início de 2022, infelizmente, ele não vai sair. Você não vai conseguir desenvolver esse projeto, porque ainda, infelizmente, você ainda está acorrentados ainda. Você ainda vive dentro da caverna. É preciso ter uma mente diferente. É preciso quebrar as correntes realmente e partir para cima. Porque senão nada adianta. Não faz sentido você ainda continuar na caverna. E hoje, o nosso lema hoje mais importante é o medo. Esse é o medo que atrapalha a maioria das pessoas. O medo de querer quebrar essa corrente. E eu te falo uma coisa. E para você realmente chegar aonde você quer chegar, você não vai encontrar nada fácil. Você precisa quebrar. A primeira coisa é o medo. E eu não vou dizer para você que será fácil, porque não será fácil. Será uma jornada, mas você terá resultado logo. Mas você terá resultado. A mensagem que eu quero trazer aqui para você é justamente essa reflexão. Nós colocarmos e criarmos uma corrente do bem. Uma corrente para nós resgatarmos as pessoas. Porque, gente, não adianta nós só falarmos: esse ano 2022 eu quero um ano melhor, eu quero um ano de muito sucesso, eu quero um ano de muita realização. Mas se você não quebrar, se não deixar de ter medo das coisas, se você colocar todos eles em prática, em atividades, não vai fazer sentido na sua vida isto. O medo, deixa eu só falar uma coisa aqui. O medo, ele vem com várias funções aqui, ó. Preste atenção aqui, deixa eu só falar aqui uns 8 tipos de medo que é bem comum, né? É bem comum nas vidas das pessoas.
Veja só, quais são esses medos? Medo de altura. Medo de altura. Quem de vocês aí tem medo de altura? Né? Eu tava conversando com a minha mãe, ela falando que um dos maiores medos que ela tem é o medo de altura. Eu falei, nossa, mãe, a senhora tem medo de altura? Só porque eu estava vendo a possibilidade já de comprar um apartamento para ela com uns 50 andares e ela iria morar no o, o 50º andar e ela. Agora eu fiquei agora pensativo, né? Vai que ela não quer, né? Morar lá nas alturas. Que ela tem medo. Isso é o primeiro tipo de medo, que é o medo de alturas, né? O segundo medo de altura é falar em público. Quem daqui de vocês aqui tem medo de falar em público? Depois, quem quiserem me responder, quem for ver essa live mais tarde, quiserem comentar lá no direct, pode marcar se vocês têm medo de falar em público. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu morria de medo também de falar em público. Esse também é um medo. Por que eu tenho medo de falar em público? Primeiro porque eu era gago, né? Eu tinha medo sempre quando tinha algumas apresentações na escola, algum teatro, alguma coisa, eu tinha o maior medo de falar em público, porque eu tinha medo de gaguejar e o pessoal ficar rindo de mim. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou superar esse medo de falar em público. Até hoje eu gaguejo, mas e daí? Dane-se. Entende? E daí? Dane-se se eu gaguejo ou não. Mas o medo de falar em público eu não tenho mais. Essa é a verdadeira a superação do medo, né? Então hoje eu não tenho medo de falar em público. E talvez hoje, se vocês têm uma fobia de falar em público, é realmente pegar esse 2022 e sair da caverna e começar a falar em público. Porque tem muita gente que precisa ouvir o que o seu coração tem aí guardado e você não fala. Tem gente precisando ouvir o que você sabe, a experiência que você tem e você não fala porque você tem medo de falar em público. Então hoje, se você olhar hoje, pegar o panorama hoje das pessoas que são comunicadores, que nem eu, tem mais pessoas aqui também que são comunicadores, né? Tem muito medo de falar em público. Então, gente, é a hora de nós realmente, se você tem uma mensagem positiva, uma mensagem bacana que queima no seu coração e você quer transbordar isso, quer ajudar as pessoas, gente, tem muita gente que infelizmente está morrendo e às vezes a culpa pode ser minha e a culpa pode ser sua por você não abrir a sua boca para falar coisas para o coração daquelas pessoas. Esse foi o segundo medo que está caracterizado em falar em público. Vamos lá para o terceiro medo. Medo de escuro. Aqui tem pessoas que têm medo de escuro. Tem pessoas que até hoje, na vida adulta, hoje dorme só com as lâmpadas, as luzes acesas. Tem medo de escuro, não pode escurecer, não sai para nada. Tem medo, tiver um apagão, a energia for embora, a pessoa morre de medo, tem medo do escuro. Talvez é a hora de você pegar realmente, entender que você é a luz. Independente do escuro, sempre a luz vence a escuridão. E não é a escuridão que você tem medo. Você tem medo, às vezes, de você ser a luz que vai clarear toda essa escuridão da sua vida. Todos nós somos a luz. Eu não sei por que você ainda está aí apagado. Que a pessoa só tem medo do escuro porque ela tem medo de ser a luz de Deus. Porque ela tem medo de ser
a luz da escuridão. Então, é por isso que as pessoas hoje têm medo do escuro. A partir do momento em que você falou, ó, eu não terei mais medo, porque você virou essa luz. Essa luz que Deus lhe deu, mas infelizmente você sempre quis viver com essa luz apagada. Mas a partir do momento em que você resolve esse ano 2022, você resolve sair da caverna e você vai ser essa luz. Você pode, porque eu acredito, né? E nós vamos lá para o quarto tipo de medo que existe, é o medo do fracasso. Esse fracasso, gente, tem muita gente que tem medo de iniciar qualquer um projeto, qualquer um serviço, qualquer um outro tipo de atividade, porque ele tem medo do fracasso. Por exemplo, eu, iniciando esse projeto no dia do meu aniversário, né? Iniciando um projeto desse, com a intenção, com o que queima em meu coração de estar transbordando e transmitindo um conhecimento para muitas pessoas. Digamos que esse projeto não dê certo e venha, por algum motivo ou outro, ele venha desanimar esse projeto. Gente, e daí que teve o fracasso? Dane-se, foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Eu aprendi muito desenvolvendo esse projeto que estou fazendo. Eu não estou nem aí que se não deu certo, daí. Mas eu fiz. Eu não vou ficar com esse arrependimento de não fazer. O maior fracasso é aquele que você tem alguma coisa para você fazer e você não faz. Tem com medo do fracasso. Então, gente, não importa o que você quer fazer. Se queima isso no seu coração para você desenvolver um projeto ou abrir um negócio, talvez seja um empreendimento que você quer fazer, faça. Se queima no seu coração, faça o empreendimento. Não importa com o seu fracasso, porque o seu fracasso vai te dar força. Vai te dar força para você continuar em pé, você vencer. Todos os grandes empresários, todas as pessoas que têm muito sucesso, não pensa vocês que eles nunca tiveram fracasso. Tiveram muito fracasso. Tiveram muito fracasso. E bem mais do que nós fracassamos. Às vezes uma coisinha simples nós fracassamos e achamos que nós somos derrotados. Não, esses grandes empresários, eles fracassaram. Eles perceberam logo de imediato onde eles fracassaram e buscaram melhorar onde eles fracassaram. E aí eles conseguiram resolver a situação deles. Então hoje, o que nós queremos que nesse para fazer hoje? Se você tem esse fracasso, você tem medo de fracassar, hoje você vai arriscar. Você tem um projeto há muitos anos que você vem procrastinando ele aí para você não fazer. Hoje você vai tirar isso. Se queima no seu coração, você vai tirar ele, você vai desenvolver ele. Ah, não, hoje eu vou fazer. E dane-se se fracassar, viu? O código que você tem que pegar é continuar fazendo. É aprender. O fracasso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. O quinto passo, galera, quinto passo é lugares fechados. Tem gente que não gosta de lugares fechados. Ela tem fobia de estar em lugares fechados, um ambiente que é fechado, por exemplo, sala de aula. Eu que leciono, às vezes a gente vê momentos de alunos ficarem extremamente agitados, eles não conseguem concentrar em nada do que os professores explicam, porque eles não conseguem ficar em lugares fechados. Tem muita gente que também é assim, até na vida adulta. Talvez o local onde você trabalha, talvez seja um local
com ambientes fechados, né? E aí você tem medo de estar participando, de estar envolvendo nesses ambientes. E isso também pode ser superado, esse medo. Porque o que te impede isso? Né? De estar participando desse momento junto com as pessoas. Né? Então, o lugares fechado também é um dos medos que as pessoas têm. Né? Um outro tipo de medo que é comum em nossa sociedade é o medo de dirigir. E as pessoas morrem de medo de dirigir. A gente sabe que hoje o trânsito brasileiro hoje é bem caótico hoje em muitas regiões do país aqui, né? Mas mesmo assim, diante de várias adversidades que nós temos sobre o trânsito brasileiro, é interessante você superar, porque você não vai ficar a vida inteira dependendo de alguém que dirige para você, né? Mesmo que você paga, mesmo que você tenha um motorista particular, mas talvez no momento que esse motorista particular não possa te levar em algum lugar, talvez ele tenha um problema ou outro, e aí você vai ficar sempre dependendo que alguém dirija para você. Então, assim, é hora realmente você falar, não, quer saber, eu não vou mais ter medo de dirigir. Tem muitos casos aí que as pessoas têm carro em casa, têm moto em casa e não consegue dirigir, tem medo, tem fobia de dirigir. Então por isso que é interessante que você realmente você entenda, cara, eu tenho medo de dirigir, não é? Beleza, eu vou superar ele dirigindo. Cria, busca essa energia mesmo. Você fala, não, eu vou dirigir, mesmo que eu não sei dirigir. E você vai, cai para cima e depois busca uma autoescola, busca um local aí, busca um profissional que vá te dar algumas aulas, né? E se vocês quiserem, eu posso até indicar quem for dessa região aqui de Cuiabá, Várzea Grande, eu posso até indicar uma autoescola muito bacana de um amigo meu. Mas é isso, né? Busca, né? Não tenha medo realmente de você dirigir, beleza? E nós vamos lá para o outro tipo de medo. Esse é o medo. Esse é o medo que muitas pessoas têm medo. É o medo dos medos. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer. Eu falo uma coisa pra vocês. Teve uma época na minha vida que eu tinha medo de morrer. De uns tempos pra cá, esse medo foi superando. A gente vai entendendo um pouco qual que é o ciclo da vida. A partir do momento em que você não queira, às vezes você até entende que a nossa vida ela é um ciclo e ela precisa de ter um fim. Ela necessita de ter um fim. E quando você não queira entender isso, fica mais difícil aí que você vai ter sempre esse medo da morte. A morte para você é difícil você superar. Eu sei, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, tenho parentes. Morrem vários amigos. E a morte, ela é uma coisa que é de Deus. Não adianta nós acharmos que a morte é uma coisa, ah, meu Deus do céu, morreu, tá, o que, que eu vou fazer da minha vida acabou. Gente, não acabou. A vida continua, a vida é só um ciclo. Eu não quero, falando aqui de mim, talvez vocês passem por um momento difícil desse, eu não tenho medo da morte, mas eu não quero viver a vida toda aqui na Terra, viver 100, 200, 300 anos. Fisicamente, biologicamente, o nosso corpo não aguenta ficar mais de 80, 90 anos. Nós não temos força, o nosso corpo não sustenta mais. Então não adianta eu ficar insistindo em continuar vivo aqui. E é difícil a pessoa entender. Eu reconheço isso porque precisa de um estudo muito prolongado para pessoas entender que a morte existe e que o medo,
quando as pessoas estão lá na caverna ainda, não entendem, não conseguem entender isso rápido, fica prolongando o luto para muitos e muitos anos. É o tempo todo chorando, é o tempo todo sofrendo por conta do ente querido que morreu. Tudo bem, respeito, mas a vida continua. Assim, a morte, eu entendo que ela é delicada, né? Tem gente que consegue lidar isso muito bem. Tem pessoas que já não conseguem lidar. Então, assim, eu convido vocês também a, a entender isso de uma forma diferente, de uma forma dinâmica. Talvez quando você entende que a sua vida hoje, vivo, você tem hoje a última chance sua de você fazer o que precisa ser feito. O pior disso tudo, do que a morte, que eu entendo, o pior do que a morte, é eu ficar isolado lá na caverna, acorrentados, preso, isolado, não ser capaz de desenvolver aquilo que o meu coração queima, que eu gostaria de fazer. Então, esse para mim é a pior morte que existe. Mas a partir do momento em que realmente eu entendo que eu tenho uma vida e essa vida ela precisa viver, e eu preciso enfrentar os desafios da vida e fazer acontecer, aí é a melhor forma da vida. Se no meio do caminho, infelizmente, acontecer que você perca a sua vida, mas pelo menos você realizou coisas boas, vai deixar um legado para essa sociedade. Ok, galera? Nós vamos avançando aqui para o último itens do medo, né? É o medo da fobia social. Gente, essa fobia social, ela é uma das fobias que as pessoas mais passam e não conseguem resolver esse problema da fobia social. O que é a fobia social? Que é característico o medo também. Gente, a fobia social é nada mais e nada menos do que você não conseguir resolver o problema emocional quando outra pessoa dirige, talvez, palavras que emocionalmente você não está preparado para estar ouvindo aquele tipo de palavras, de comportamento de um amigo, de uma amiga sua, que dirigiu essa palavra para você. Ou seja, quando a pessoa começa a te caluniar, ou quando a pessoa começa a... ou quando uma pessoa começa a te humilhar, ou quando uma pessoa começa a falar coisas ruins de você. Daisy, muito boa noite, tudo bem? A Daisy está dizendo aqui que não está ouvindo. Pessoal, quem de vocês estiver aí na live aí, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu não perguntei, talvez eu esteja falando aqui quase 40 minutos e o áudio não está saindo. Vocês conseguem verificar se o áudio está ok, se o áudio está perfeito aí, pra gente continuar aqui? Obrigado, Deise, por você me dizer isso, tá? E seja bem-vindo aqui na live aqui. Essa live é sobre o mito da caverna. Ok. Então vamos lá, gente. Tem uma galera entrando aqui. Eu quero agradecer a todos que vocês entraram aí na live, estão confirmando, estão comentando aí. É isso aí. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então, como eu estava falando sobre um dos medos, que são 8 medos que são caracterizados medo que as pessoas mais têm, isso, né? Então nós já estamos no 8º, que é a fobia social, quando as pessoas dirigem palavras ruins para aquela outra pessoa que é o alvo, né? Então, assim,
A ideia nossa é você, qual que é o seu comportamento quando você recebe críticas, humilhação, quando as pessoas te xingam, te maltrata, a pessoa dirige palavras de ofensas para você. O que você faz? Qual que é o seu comportamento que você faz? 98% das pessoas devolve com a mesma moeda. 98% das pessoas devolve com a mesma moeda. Talvez vocês e eu possa estar envolvido nesses 98%, tá, gente? Mas, Walter, como assim? 98% é muita gente que devolve a mesma coisa? Sim, gente. Quando nós estamos talvez em um ambiente familiar, em um ambiente de trabalho, escolar, quando as pessoas dirigem palavras ofensivas para nós, a maioria, 98% das pessoas devolve com a mesma moeda. Ou talvez não devolve ali, mas ela tem aquele sentimento ruim, tipo assim, se eu pego essa mulher ou esse cara, eu mato ele, eu rebento ele. A maioria das pessoas pensam assim, querem devolver com a mesma moeda quando as pessoas maltratam elas. Então, o que nós temos que entender hoje, que são 2% só das pessoas que pensam um pouco diferente, eles vão falar. Quando uma pessoa dirige as palavras ofensivas para nós, esses 2%, eles entendem que o problema não é com ele. A pessoa está falando aquilo que ela faz, aquilo que ela é. Esses 2% entendem que o problema não é com ela. Eu preciso ser inteligente em dizer que o problema não é comigo. Eu vou citar um exemplo. Quando alguém xinga, fala palavras de baixo calão, você vai entender, a pessoa não está falando comigo. A pessoa está com um problema na casa dela, ela está com um problema talvez com o marido, com os amigos, com alguém, mas eu não pertenço a esse grupo que ela está me falando. Então, eu não faço parte do que ela está me dizendo. Aí você entra para o time dos 2%. Essa é a ideia. É isso que a pessoa precisa entender. Porque depois, mais tarde, a pessoa vai entender. Eu queria até citar um exemplo aqui, mas a live aqui do Instagram ele vai me derrubar. Esse dia eu dei um exemplo falando assim. Chegou um rapaz e disse assim, ó. Você é um filho de uma... Aí logo na ideia, para quem é os 2%, já pensa, ele tá mandando eu ir visitar minha mãe. Então eu vou ligar para minha mãe e tal, e vou lá. Então essa a ideia, gente. É nós entendermos que eu preciso relacionar com as pessoas. Enquanto nós somos os 98% que ficamos ofendidos com qualquer palavrinha que te machuca no seu relacionamento, infelizmente nós não vamos crescer. Infelizmente nós não crescemos por conta disso, né? Eu quero assim, hoje é um dia bacana, hoje é um dia de nós iniciarmos essa reflexão, né? Hoje é um dia de nós tomarmos uma decisão diferente em nossas vidas. Hoje é um dia de você falar assim, cara, quantos medos eu tenho? Por que eu vivo sempre na caverna? O porquê que a minha vida inteira ficou dentro da caverna e eu não consigo sair da caverna? Hoje é o momento realmente de você sair da caverna. Eu te convido você a listar. Esquece planejamento de 2022, que a maioria das pessoas que faz um planejamento bonitinho, fez
colocou o calendário de janeiro, colocou, ó, é segunda-feira eu vou fazer caminhada, na terça-feira uma alimentação diferente, esquece tudo isso. Isso aí não vai te ajudar em nada não. Agora não. Esquece isso. Porque isso não vai te ajudar. Eu sei que você vai seguir isso no máximo 10 dias, no próximo dia você já não vai querer ir mais. A maioria das pessoas já começa muito bem, começa animado. 2000, o ano novo. Mas 10 dias depois já esquece tudo isso, aí só no próximo ano. A maioria das pessoas já são assim. A ideia que eu quero colocar aqui para vocês, e quero isso quem for acompanhar amanhã, no próximo dia, nós vamos falar sobre o vitimismo. Amanhã vocês podem estar tirando foto, né? E mandando aqui pra gente. Eu quero que vocês escrevam quais são os seus 8 principais medos. Você tem medo de quê? Quais são os seus principais medos que te impeça de crescer na vida? Qual que é o seu medo que te atrapalha hoje? Qual é o medo que faz você ficar aí isolado? Qual que é o medo que deixa você aprisionado aí nessa caverna que tem a sua idade? Que você mora aí nessa caverna e tem medo de conhecer o paraíso aqui fora. Você vai escrever, é uma tarefa, tá? Você vai escrever 8 itens que te deixam você com muito medo. Medo. Você pode escrever aí. E amanhã nós falaremos sobre o vitimismo. Se der tempo também a gente já começa no assunto sobre a zona de conforto, né? Então, gente, eu criei um grupo do WhatsApp. Eu tenho aqui né? Vocês podem acessar esse link no WhatsApp. E pra gente tem várias ferramentas, vários conteúdos. Se vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato nesse link que está aí, né? Pra gente indo trocando algumas ideias aí e amadurecendo, tá, gente? Eu peço que vocês compartilhem isso, manda para os amigos de vocês e convida. Eu gostaria que todos vocês convidassem, quem for assistir mais tarde, convida um amigo para estar fazendo parte dessa corrente do bem. E quem sabe assim a gente possamos realmente ter um 2022 com muito sucesso. Agradeço a todos vocês, a participação de vocês, né? Tenham todos uma excepcional noite e fiquem todos com Deus. Estamos juntos aí, gente. Até amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, aqui no Instagram. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deixa eu fazer um print aqui. E vamos lá, estamos juntos. Isso aí, gente. Tchau, tchau.